E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, determinou que a Advocacia Geral da União inclua no pedido de extradição da deputada Carla Zambelli mais uma ação penal. Marília Ribeiro está de volta de Brasília, aqui com informações para a gente ao vivo, e tem mais detalhes no Jornal da Manhã. Pois não, Marília? Donato, essa determinação é justamente a que nós acompanhamos agora com a nossa colega, a Valéria Luizete, explicando, né? Ela se diz respeito àquela perseguição feita por Carla Zambelli a um apoiador do presidente Lula na véspera das eleições, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Foram imagens que acabaram viralizando nas redes e sendo espalhadas. Essas imagens mostram Carla Zambelli andando pelas ruas de São Paulo, apontando a arma para um homem desarmado. Ele chega até a entrar em um bar. Então é justamente nessa ação que o ministro Gilmar Mendes faz essa determinação para a Advocacia Geral da União. A análise desse caso, ela estava parada depois de um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques e foi liberada na última sexta-feira. Esse pedido de vista foi para poder ter mais tempo para poder fazer a análise desse caso. Mesmo com esse pedido, antes desse pedido de vista, já havia maioria absoluta para poder condenar Carla Zambelli também neste caso. Carla Zambelli, como foi dito, ela foi presa na última sexta-feira, ela foi presa lá na Itália e na última sexta-feira ela passou por uma audiência de custódia onde foi constatado aí, né, foi colocado que ela ficaria presa. Ainda neste mês de agosto, a Justiça italiana ela deve analisar aí um pedido feito pela defesa de Carla Zambelli para que ela possa cumprir prisão domiciliar por questões de saúde. Carla Zambelli é uma deputada licenciada, ela pediu essa licença aí para poder tratar a princípio de problemas de saúde e depois ela acabou fugindo do país por conta da condenação que ela teve no Supremo Tribunal Federal há 10 anos por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com auxílio do hacker Walter Delgatti. E ela está presa lá na Itália justamente por conta desse caso que deve ser analisado pela Justiça italiana ainda no mês de agosto para poder fazer todo o processo de extradição da deputada licenciada, Nonato. Marília Ribeiro, muito obrigado pelas informações nesta manhã aqui na Jovem Pan. E o Túlio Nassa e o Gesualdo Almeida seguem com a gente analisando os principais assuntos. Túlio, vou começar contigo dessa vez, à medida em que a gente tem uma série de implicações para a Carla Zambelli. Tem também a questão da extradição, que é um processo que deve levar um pouco mais de tempo por parte da justiça italiana. De qualquer modo, a Carla Zambelli vive um péssimo momento, não só aqui, como também no exterior, aparentemente, não, Túlio? Olha, Nonato, exatamente. Essa questão tem duas camadas, né? Uma camada jurídica e uma camada política. Começando pela camada política, aqui no Brasil, Carla Zambelli hoje é um personagem não muito bem quisto, até pela própria direita, pelos próprios apoiadores, né? Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro atribuem a ela, inclusive, uma eventual derrota de Jair Bolsonaro nas últimas eleições por causa do episódio em que ela sacou essa arma e perseguiu a pessoa nas ruas aqui da capital de São Paulo. Portanto, politicamente, ela não parece que goza de um grande apoio para que possa ser defendida na Itália. E o processo na Itália, ele é um processo jurídico e político. Por quê? Juridicamente, se analisará na Itália se houve similaridade entre o processo penal daqui e o processo penal de lá, ou seja, se a ação que ela cometeu aqui é crime, se é crime lá também. Se o devido processo legal foi respeitado aqui, tal como deveria ser respeitado lá. E é um caso diferente do caso que envolve Jair Bolsonaro, o caso que envolve Eduardo Bolsonaro. Então, no aspecto jurídico, também ela tem uma situação difícil na Itália, muito embora ela tenha aí a oportunidade de se defender e é um processo demorado. Agora, Nonato, quais são os detalhes que foram pouco observados e que pode ser que seja uma história que estaria com um final já previsto, tenha uma reviravolta? Qual seja? Exatamente o movimento da esquerda na Itália, liderado pelo deputado Angelo Bonelli, que tem tomado como uma bandeira da esquerda na Itália a extradição de Carla Zambelli. Isso provocou uma reação da direita na Itália. Nós sabemos recentemente que o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que também é ministro dos transportes, ou seja, homem forte de Giorgia Meloni, declarou expressamente que quer visitar Carla Zambelli na prisão.
Então, isso é um indício muito forte que a direita italiana entrou nessa briga, né, provocada pela esquerda italiana. Então, é possível que agora a Carla Zambelli tenha uma força do centro político de direita na Itália. De modo que, Nonato, aquilo que poderia ter um desfecho politicamente já para a extradição dela, eu diria que é preciso aguardar um pouquinho mais as cenas do próximo capítulo. Agora, Gesualdo, trazendo aqui para o cenário brasileiro, a gente consegue observar um possível desgaste político dos dois lados, né? Tanto para o lado da esquerda, quando pode ser aí colocado como uma perseguição política, mais uma ali, né, para os opositores, e como para o lado da direita também, onde tem o envolvimento aí de Jair Bolsonaro, o envolvimento da direita. Lembra um pouco as eleições ali do último ano ali de Jair Bolsonaro, onde aconteceu esse fatídico momento aí de Carla Zambelli. O Túlio fez uma análise cirúrgica, precisa de tudo que realmente está acontecendo. A Carla hoje se tornou um pária para qualquer lado em que ela esteja. É uma figura caricata da política brasileira e é triste que assim seja. Ela foi muito bem votada por 2 vezes como deputada federal e hoje fica ligada a uma baixa capacidade cognitiva. As coisas que ela tem feito são patéticas, são ridículas, como esse vídeo que a gente vê. Com arma em punho, atravessando uma rua, entrando numa padaria cheia de gente, pessoas desesperadas saindo dali, afora contrataram um hacker, levá-lo até o presidente da República, que não tem nenhum envolvimento com isso, diga-se, mas levou-o até lá, tentar invadir o sistema do CNJ para fazer molecagem de grande proporção jurídica, é verdade, de grande criminalidade, mas uma molecagem, como se o Alexandre de Moraes estivesse pedindo um mandado de prisão para ele próprio. Nada do que ela é acusada é um crime político, são crimes propriamente ditos. O discurso político que se faz, contudo, é a velocidade com a qual se deu a condenação dela. Isso sim é passível de discussão. Porém, ela mostra mais uma vez que tem sido mestre em tomar péssimas decisões quando sai dos Estados Unidos, onde hoje provavelmente esse discurso dela de perseguição política, abonada pelo senhor Flávio Bolsonaro, diga-se, poderia encontrar eco, e ela vai para a Itália dizendo que lá ela estaria protegida e então ela é presa. Eu acredito, até por uma questão de reciprocidade, que ela sim será extraditada. Mas ainda há uma discussão jurídica a ser travada lá na Itália e isso pode ter ingredientes políticos, haja vista que hoje a direita é quem domina na Itália. Agora são 9h09. A linha amarela no Rio de Janeiro foi parcialmente fechada devido a um